Você vai ter uma surpresa hoje, e uma grande surpresa. Nós vamos falar e, de alguma maneira, mostrar um dos sinais da nossa fé, que se fala muito, mas se conhece pouco. Eu estou falando do Santo Sudário que está em Turim, que eu tive no ano 2000, que era o ano santo da virada do milênio, a graça de estar diante dele a 2 metros de distância. E eu lhes falo hoje desse sinal da nossa fé, que na verdade é uma das relíquias mais preciosas que a Igreja tem. Ainda que a ciência não possa ainda nos garantir com todas as letras que o sudário é autêntico, que foi de fato o lençol que embrulhou o corpo de Jesus, mas nós temos tantas convergências e tantas vozes positivas que nós não podemos simplesmente tratar como algo qualquer. Ao longo desses 2 episódios, desta semana e da próxima, nós vamos mergulhar um pouco no mistério e na surpresa que é o Santo Sudário. Ele tem sido objeto de estudos há mais de um século, sobretudo depois do ano 1898, quando aquele fotógrafo Secondo Pia fotografou, e nós vamos tratar disso no momento oportuno, fotografou pela primeira vez o sudário, pouco tempo depois da invenção da máquina fotográfica. Aí cresceu sem medidas o interesse e a investigação sobre o sudário. Hoje são muitos cientistas, ateus, judeus, ortodoxos, protestantes e católicos que se debruçam diariamente sobre o sudário. Já existe uma faculdade de sinodologia na Itália só para estudar isso. Tem um caso de um judeu que foi para lá para desmascarar essa invenção dos católicos. Quando ele começou a estudar, ficou tão apaixonado pelo mistério do sudário que até hoje está lá estudando. É um judeu. De modo que assim nós encontramos este sinal da nossa fé revestido de mistérios e de surpresas. É uma caixinha de surpresas. Cada vez que os cientistas conseguem aprofundar mais o seu conhecimento sobre o sudário, aparece uma coisa nova e importante que não vem da fé, vem da comprovação científica em laboratório. Naturalmente que muita gente continua a achar que o sudário é uma fraude, etc. Mas já está comprovado que ele não é uma pintura. Todos os cientistas, cristãos ou não, estão de acordo que não é uma pintura. Então, tem algo a mais, né, nesta figura do sudário. A Igreja Católica não se pronunciou até hoje sobre a autenticidade do sudário. O Papa João Paulo II, quando se aproximou o ano 2000, o grande jubileu da virada do milênio, ele pediu que aprofundassem, acelerassem os estudos, porque queria ver se chegava a uma conclusão científica da autenticidade do sudário, para ele ser apresentado como uma verdadeira relíquia do corpo de Cristo no ano santo. Mas não foi possível fazer isso. Até hoje estão muitas pendências, sobretudo de ordem histórica, da origem do sudário, como ele chegou até Turim, etc. Nas palavras sudário, na palavra lençol, nós encontramos algo que às vezes confunde as pessoas, porque sudário normalmente é aquele pano que colocava no rosto da pessoa. O que nós estamos tratando não é daquele pano que foi colocado no rosto de Jesus, como era colocado em todos os defuntos. Estamos falando do lençol. E esse lençol é um lençol muito especial. Imagine que ele tem 4 metros e 36 centímetros de comprimento e 1,10 m de largura. Quer dizer, bastante grande.
E por que ele foi tão grande? Porque ele não embrulhou o corpo, vamos dizer, o corpo do homem do sudário. Vamos tratar daqui para diante assim, para não dizer de Jesus. O corpo do homem do sudário, já que não temos plena certeza. Ele não embrulhou como a gente se embrulha. Ele foi embrulhado assim, pé e cabeça, frente e costa. Com o estudo do sudário, se concluiu que Jesus tinha 1,80 m, o homem do sudário tinha 1,80 m de altura, então precisava um pano grande, né? Por isso ele tem mais de 4 metros, porque só a altura o homem tinha 1,80 m. Então a palavra sudário deve ser entendida como lençol, A tradição diz que muitos sinais apontam para a autenticidade deste lençol. Teria sido exatamente o lençol que embrulhou o corpo de Jesus, comprado por José de Arimateia, como está escrito na Bíblia, no Evangelho de São João. José de Arimateia era um discípulo de Jesus às ocultas, homem influente dos judeus. Foi quando da morte de Jesus, certamente São João, Maria Madalena, outros foram até ele para pedir o corpo de Jesus para poder sepultar, porque os que morriam na cruz eram jogados numa fossa comum. Então ele foi sepultado no túmulo que José de Arimateia tinha preparado para si próprio, naquele, digamos hoje, naquela chácara próxima ao Calvário, que pertencia a José de Arimateia. Um sepulcro novo, onde ninguém tinha ainda sido colocado. Isso é interessante, porque isso coincide com a profecia de Isaías, no capítulo 53 de Isaías, que lhe será dada a sepultura entre os ricos e um sepulcro novo, significa que ninguém ainda utilizou, né? De modo que esse lençol que José de Arimateia comprou era um lençol de linho, portanto de grande valor, e não era tecido ali na Judéia, na Galiléia, ele era tecido fora de Israel, tecido importado, nós diríamos hoje, talvez da Síria, e ele tem uma característica que ele é, como você poderá ver numa foto aqui, como se fosse espinha de peixe. Todo o tecido é tecido no tear, como se fosse espinha de peixe, né? Era o estilo da época e um pano de qualidade, portanto. Agora, como esse lençol chegou ao Ocidente? Como ele veio parar na Itália? Antes na França, vamos ver depois. Se ele estava no Oriente, em Jerusalém, aí é um dos problemas mais difíceis de nós resolvermos até hoje sobre a origem e a autenticidade do sudário. Por quê? Porque nós não temos uma cadeia histórica precisa sobre isso. Sabemos que saiu de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, depois todo o cuidado dos cristãos de guardar aquela relíquia. Encontramos até o ano 1000 e pouco em Jerusalém. Depois temos a última notícia dele no Oriente, em Edessa, em Constantinopla. Possivelmente naquele período da Quarta Cruzada e do cerco de Constantinopla, o sudário foi escondido para não ser roubado, não ser destruído, e então ele veio parar no Oriente, no Ocidente. Veio parar no Ocidente, saiu do Oriente, da Ásia, e veio parar no Ocidente, na Europa. Nós o encontramos em Lirey, depois em Chambéry e finalmente em Turim. A história é longa, não nos compete aqui fazer uma história do trajeto do sudário. Estou dando apenas alguns pontos, porque o nosso objetivo é tratar do sinal da nossa fé. Esse sudário é para nós um sinal da fé. No final do segundo episódio, você vai entender melhor por que eu estou afirmando. É e pode ser mais ainda um sinal da nossa fé. Essas características do sudário são interessantes. Primeiro, a impressão dele
no pano, do lençol, é uma impressão frontal e uma impressão costal, da frente e das costas. A figura do homem do sudário está impressa tanto na frente quanto atrás. De modo que, naquele dia 24 de maio de 1898, quando Secondo Pia fotografou, ele nem tinha ideia do que ele estava pegando de mistério para a ciência e de ansiedade para os que creem, né? É natural que uma fotografia, ela, do positivo se torne um negativo. É o que sai da película, o negativo. Então, na hora que este fotógrafo, chamado Secondo Pia, em 1898, fotografou, ele imaginava, eu vou ver um negativo, como todas as fotografias dele. Na hora que ele revela, ele olha o positivo. Você tem a ocasião de olhar aí uma foto do rosto de Jesus, do homem do sudário, para ser mais exato, né? Aquela majestade. Agora com os sinais da paixão, do espinho da coroa, o sangue vindo para o rosto, o nariz quebrado, mas um rosto sereno de quem está com toda a sua majestade, Senhor de si, o Senhor das dores, o homem das dores, o Senhor da glória. Então, na semana que vem, nós vamos continuar a tratar deste sinal. Você vai ter surpresas maiores ainda, porque o sudário continua a ser para nós uma fonte de interrogações, mas também um lençol de revelações maravilhosas. E as principais virão no próximo episódio.